Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Vamos, nessa hora, estar aqui caminhando para um ponto final no que diz respeito a algumas considerações da filosofia de Karl Marx. Havíamos visto que essa é uma filosofia que tem uma herança centrada no pensamento de Hegel, se associa a essa herança, de certa forma, mas ao mesmo tempo faz alguma modificação na estrutura de funcionamento do pensamento hegeliano. Isso, então, posto, é um ponto necessário de ser compreendido. Vimos também que é uma filosofia de transformação. Marx está obcecado por essa ideia. Chega de especulação filosófica. O que precisamos é da filosofia como um instrumento que entre dentro da realidade e a transforme. E a transformação que Marx tem em mente é uma transformação do político e do econômico para os demais elementos. Eu diria mais ainda, do econômico para os demais elementos, mudando as bases naturais da forma de organização da produção. Haveria mudanças também no que diz respeito ao mundo da cultura, ao mundo da política, ao mundo da sociedade como um todo, inclusive do elemento da religião. Marx chegou a fazer a pressuposição de que a religião, que é uma forma de escapismo no pensamento humano, perderia a sua razão de ser numa sociedade em que ela não teria mais o papel de justificar ideologicamente o problema da desigualdade social ou criar uma esperança ilusória em relação a uma outra realidade que não é essa, onde estaria superado todo o sofrimento humano. Dentro desse contexto e dessa análise que Marx trabalha a sua crítica ao elemento da religião. Avançando um pouco mais naquilo que caracteriza a filosofia de Marx, seria interessante também falar que em Hegel nós temos a formação da consciência a partir de três elementos. A dinâmica da ética forma uma consciência de um tempo histórico. O elemento da linguagem, porque através da linguagem se constrói sentidos do mundo. Isso também é um elemento formador da consciência de um tempo histórico. E o trabalho como elemento decisivo também nesse processo. Marx vai frisar o ponto mais específico do trabalho. Ele é um filósofo atento a essa questão do trabalho, a importância que ele tem no contexto da formação de uma dinâmica e de um processo histórico. Quero aqui ler uma citação de Marx interessante para a nossa reflexão e para a nossa observação de aula. Marx diz assim: minha pesquisa me levou à conclusão de que as relações legais e as formas políticas não poderiam ser explicadas, seja por si mesmo ou por si mesmas, seja como provenientes do assim chamado desenvolvimento geral da mente humana, coisa que estava na filosofia e na concepção de Hegel, clássica, na concepção clássica de Hegel. Mas que, ao contrário, elas se originam das condições materiais da vida. O elemento econômico, o elemento político imediatamente associado ao elemento econômico, porque poder político é poder econômico e poder econômico é poder político, há uma simbiose bastante significativa entre a esfera do poder político e a esfera do poder econômico, ou da totalidade de que Hegel, segundo o exemplo dos pensadores do século XVIII, engloba no termo sociedade civil. Então Marx faz uma distinção, para ele muito importante, que diz respeito a compreender e entender que o processo de mudança e transformação histórica ele é um processo cujo elemento central e decisivo e determinante é a forma de organização econômica e política da sociedade. É isso que vai determinar o sentido de uma sociedade e o sentido de um tempo histórico. A questão não está no mundo das ideias, porque esse mundo das ideias está totalmente associado ao mundo político e ao mundo econômico. As ideias são o que são pela realidade política e econômica
que define um tempo histórico. Outro elemento importante na filosofia de Marx é a questão da ideologia, o sentido da palavra ideologia em Marx. Essa palavra ela tem uma origem histórica em Anthony Trez, um filósofo iluminista, na obra Elementos de Ideologia. E aí ela é entendida a palavra como um conjunto de ideias, de concepções filosóficas que interpretam e analisam o mundo. Já em Marx ela aparece como falsa consciência. A palavra ideologia é para designar um pensamento gerador de uma falsa consciência. E essa falsa consciência vai mascarar a realidade, omitir o seu sentido real, autêntico, que de fato é. E nesse sentido, essa falsa consciência que mascara a realidade, ela acaba sendo um instrumento teórico, intelectual, de dominação de um grupo que detém o poder econômico e político e, através das ideias, controla a sociedade. Produto de uma realidade social desigual. A ideologia nasce como resultado da desigualdade gerada pela organização política e econômica, em que uma classe domina a outra. A ideologia aparece aí como elemento de justificativa dessa ordem social excludente, dessa injustiça social. Então, nesse sentido, isso colocado, Marx vai dizer e propor que a tarefa da filosofia é mostrar a presença do ideológico como definidor da realidade, porque é uma falsa definição da realidade. A filosofia crítica precisa aparecer para mostrar a realidade tal qual ela é. E uma vez que essa realidade esteja claramente definida, aí sim, gerar uma verdadeira consciência de contestação dessa realidade e de criação de um cenário político, cultural, social e econômico novo. A tarefa da filosofia, portanto, é transformar a realidade.